Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Você tá no Shark Tank, que é um programa que muita gente conhece, é um exemplo para muitas pessoas. E você foi convidada a substituir a Cris Arcangeli, que é uma grande empresária também, né, uma grande referência. Você ficou com medo? Você sentiu esse frio na barriga nesse projeto? Conta um pouquinho pra gente. É legal de contar essa história do Shark, porque o Shark, ele ronda a minha vida há muitos anos, né? Desde que eu comecei lá atrás a gravar vídeos e tudo mais, as pessoas falavam assim, nossa, você tem perfil pro Shark? Tem, que não sei o que. O Shark nem tinha vindo pro Brasil, eu era uma piveta, eu tinha 20 e poucos anos. É tempo que eu gravo vídeo, hein? E daí eu falei assim, não, imagina, tal. E daí o Shark veio pro Brasil, né? Montaram o Shark Tank Brasil. E obviamente não foi convidada, era uma piveta lá. E sempre grandes empresários mais velhos, em geral, né? E daí foi curioso, porque daí as pessoas falavam, não, você tem perfil, você deveria estar lá, não sei o quê. E, sei lá, foram falando pros produtores, que eu não conhecia ninguém. E daí chegou um ponto que até a Fabi Saad, né, eu conheci ela, conheci meu trabalho, do Mulheres Positivas, e acabou falando, nossa, você tem perfil pro Shark, vou falar teu nome lá. Mas nem dei muita bola, nem sabia que ela, tipo, mandava, indicava alguma coisa, né? Muita gente indica. Eles têm uma baita curadoria de pessoas que eles recebem lá, tanto de empreendedores quanto de pessoas que podem ser Shark, né? Então eu acho que eles devem ter essa área, sei lá. E daí as pessoas falavam que eu deveria estar lá. E daí eles marcaram uma reunião para conversar comigo, mas não me falaram nem quem eu ia entrar, ia ser para uma cadeira como convidada, se ia ser meia temporada ou uma temporada inteira, porque tem essas 3 possibilidades, né? E quando eu fui convidada, eu fiquei lisonjeada, falei, nossa, obrigada, não sei o quê, papapá, mas o que vocês estão esperando de mim, né? Não, porque a gente gostou da tua dinâmica, a gente viu que você também investe em startups, eu tinha já começado a investir num pool de EduTech, né, de educação e tecnologia, até para trazer esse ar para dentro da Atom, a gente trazer a dinâmica de outras startups. E daí eles, não, a gente viu, muita gente vem falando do teu perfil, você já é investidor há muito tempo, a gente gostaria de conhecer você melhor, mas a gente ainda nem sabe quando vai ser a gravação, porque veio a pandemia, né? Então atrasou tudo. Ficou alguns meses e eu não podia contar pra ninguém. E eu não podia, e eu nem sabia quem eu tava substituindo, ou se eu tava substituindo, se eu tava como convidado ou se eu tava na cadeira principal. E isso foi 1, 2, 3 reuniões. E daí eles falaram, não, então, o seguinte, não é como convidada, não é como meia temporada, você vai entrar numa cadeira. A primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, mas no lugar de quem? Já o primeiro susto, assim, poxa, obrigado, mas eu tô substituindo quem? E daí eles falaram da Cris, que é uma mulher muito forte, que é uma baita empreendedora. Então, o primeiro grande desafio é, primeiro, de me expor tanto, né? Porque quando a gente faz aqui, tava até falando nos bastidores aqui com o André, quando você grava um programa que você controla, que você edita, que você faz as perguntas, que você faz as respostas, é uma coisa. Agora, quando é um programa de TV que você não tem controle nenhum sobre a situação, é outra coisa. Sim, é diferente. Porque a gente tá falando lá é conhecimento, óbvio, né? E a gente não tem nenhum acesso às startups antes, nada. Mas ele também, vale lembrar que é um programa que traz entretenimento. A galera tá lá pra assistir, pra se divertir, pra ver os Sharks brigando, pra ver os empreendedores negociando com o Shark. Então tem uma pegada de entretenimento. Ou seja, a edição você não vai ter controle nenhum e você só vai ver o programa no final. E daí eu ainda perguntei, não, você manda antes pra gente as empresas e tudo mais? A gente te dá um caderninho. Eu falei, pô, legal, tem as empresas? Não, caderninho branco, pra você fazer as anotações. É isso que eu te dou. Só, eu falei, só, é só isso que você vai trabalhar, né? Então, de fato, ele é um reality, é um programa desafiador. Substituir alguém traz esse burburinho. Ah, você vai ser, muitas entrevistas que eu dei, era essa a pergunta. Ah, você vai ser brava que nem a Cris, ou você vai ser não sei o quê. Eu falei, gente, a Cris é Cris, eu sou a Carol, eu só posso responder como Carol. E eu vou ser uma pessoa que vai investir em coisa que eu achar que é útil, né? Porque trabalhar por ninguém foi. Agora, dar pitaco aonde eu invisto, meu Deus do céu! Todo mundo quer falar. Não, por que você não investiu naquele pessoa, não sei o que, tão legal? Mas vira sócio você. Tipo, né? Eu tenho que colocar meu dinheiro, obviamente, em coisas que eu acredito, em pessoas que eu gosto e etc., em que eu vejo, né, que vai fazer acontecer, porque eu sou uma apaixonada pelo Brasil e pelo empreendedorismo, então eu acredito que todo mundo que entra por aquela porta tá ocupando alguma vaga. Então, ou seja, se ela não der conta, se ela não for atrás, se ela não fazer acontecer, ela tá ocupando a vaga de outro empreendedor que poderia estar fazendo o nosso país crescer, contratando, gerando lucro, fazendo resultado. Então, essa é a minha dinâmica, né? Esse é o meu olhar. E daí, muitas vezes, aquele negócio não combina comigo, eu não vou poder ajudar o empreendedor, então eu vou tomar
Vou falar sim ou não, dependendo da situação. Mas esse foi um desafio, sim. Substituir alguém sempre tem esse histórico, né? Tem uma pressão em cima disso, mas aí eu falei, não, poxa, eu tenho que fazer o meu trabalho. Qual é o meu trabalho? O que os empreendedores esperam de mim? Era a primeira pergunta que eu fiz. Ah, depois do Shark, porque tem um pós-Shark, né? Então, fechou o negócio, beleza. Comprei a empresa do André, e aí? Como que vai ser o dia a dia? O que os empreendedores estão esperando de um Shark? Né? Como que eu posso colaborar com eles? Então, essa foi a minha preocupação, foi maior. Né? De como eu poderia cuidar das empresas que eu fechava ali, como que elas poderiam, de fato, ter sucesso. Porque daí uma coisa é você fazer o teu negócio e ninguém conhecer. Outra coisa é você se expor tanto assim. Né? Então, depois também as pessoas querem checar se aquele empreendedor foi para frente, se não foi, como que foi a dinâmica. E então esse foi o desafio. E para ser muito sincero, o primeiro dia que eu tava gravando, cara, imagina, eu já dei palestra para 7.000 pessoas e não passei esse aperto. Tinha água aqui do lado, né? Ali na poltroninha, sentadinha, tinha uma aguinha do meu lado. Peguei ali o copo de água e eu tava tremendo. Eu parei de beber água naquele dia. Eu falei, cara, e eu nunca tinha sentido isso, porque eu nunca tinha tremido, nem pra dar palestra e tudo mais. Apesar de ficar ansiosa, né, por quando você vai falar e etc. Mas eu nunca tinha passado por isso. E eu falei, por que eu tô tremendo? Eu falei, porque você não tem controle do que as pessoas vão pensar, de como vai ser a reação também do público, né? Você fica ansiosa com aquilo. E quando você dá, por exemplo, numa live ao vivo, ou quando você tá numa palestra, você tem a reação imediata do público. Sim. Quando você grava um programa, ele vai ser editado, depois ele vai pro ar, você não sabe como vai ficar e como vai ser a reação. Não dá pra mudar depois. Então, não dá pra você ir sentindo e mudando. Então, esse foi um grande desafio pra mim. Carol, você falou... Bom, a gente tava conversando aqui nos bastidores, a Carol investiu acho que em 17 projetos dentro do Shark, né? Agora, qual foi o total valor financeiro que você teve que aportar? Você tem de cabeça esses 17 projetos? Acho que aproximadamente 4,5, mais ou menos. 4,5 milhões. Isso. E já aconteceu, por exemplo, de você... Teve algum projeto que você... Bom, você tá ali, as pessoas apresentam a empresa, é tudo muito rápido, pelo que você falou, você não tem informações prévias, você vai conhecer a empresa ali. Já aconteceu de você falar, pô, entrei, e aí do nada você teve que voltar atrás porque o que apresentaram ali ou não era verdadeiro, ou no fundo tinha algo mascarado? Então, no meu caso, né, assim, o primeiro ponto é que a gente faz uma due diligence, obviamente, depois, né? E eu sou bem rápida nisso. Então, a gente para de gravar num dia, no outro dia, 9 horas da manhã, já tá todo mundo. Eu crio um grupo no WhatsApp com todos os investimentos que eu fiz. Então, eles se conectam também. E daí eu coloco a minha advogada para explicar toda a questão burocrática do negócio, o pessoal que faz a due diligence, né, que vai pedir os dados, pedir os documentos para olhar, de fato, se aqueles dados, aquelas informações que eles passaram ali são verdadeiras, se tem alguma coisa que precisa ser ajustada, que muitas vezes vai ter ajuste, porque a gente está falando... Não é só startup, né? Mas são PMEs, né? Pequenas e médias empresas ali que vão para o programa e que, sim, claramente precisam de ajuste, né? Não estão redondinha. Dificilmente você encontra uma empresa que está 100%, que não precisa mexer em nada. Então, esse é o ponto. E também o nosso time de consultoria. Então, eu nivelo essas empresas. Eu faço uma consultoria durante 2 meses, nivelando marketing, RH, etc. Isso independente de estar fechado ou não, né? Então, e vale lembrar que eles também podem declinar. Então, ele tem um prazo para que eles falem, não, eu achei com a Carol, mas não fui muito com a cara dela, sei lá. Ele tem esse... Já aconteceu isso? Não, graças a Deus, não aconteceu. Então, a única coisa que teve um investimento só que eu fiz, que ele tinha um processo no meio e que isso inviabilizava o negócio dele. Processo jurídico, você fala. E daí, e era um processo que envolvia algumas questões, né? Então, assim, que inviabilizava, que era da área dele. Então, ou seja, isso não tinha como eu entrar no negócio. E daí, o que ficou, ele tá em stand-by, né? Não dei não, tipo assim, no sentido de não quero mais saber do teu negócio. Então, se você arrumar a casa, você pode voltar e a gente conversa de novo. E eu quero te ajudar a abrir algumas portas e etc. Mas, que isso não foi comentado lá, né? E por muito tempo, ali na due diligence, ele demorou um pouco para dar essa informação. Isso não é legal, né? Então, eu já pergunto logo de cara, tem algum problema e tal? Já me conta na largada, porque a gente vai descobrir. Então, é melhor você já me contar na largada que a gente arruma junto. Né? Ou arruma, ou infelizmente tem que fazer isso. Espera resolver, né? Espera resolver e depois você volta. Agora, todos ali, tirando esse, então, no total eram para ter sido 18, foram 17 investimentos que eu falei, não, eu quero fazer e eu tô dentro e tudo mais, mesmo que alguns estavam numa situação mais embrionária, etc. A gente faz... O nivelamento ajuda. Muitos deles ali, às vezes, tem confusão contábil, né? Porque, tipo... quando o teu negócio depende de você, aí mistura, né? Então, ou seja, essa organização financeira, às vezes, a gente tem que fazer também.